A mensagem de hoje é mudança de vida. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. A pergunta é: o que você mais gostaria de mudar em sua vida? A mudança, amado, é parte necessária para que você possa crer e progredir em sua vida. Existem situações que nós precisamos realmente mudar, mas a maioria dessas pessoas deseja mudar alguma coisa e às vezes nós queremos deixar que isso aconteça conforme o tempo. É fato que o tempo, ele se responsabiliza em algumas mudanças na vida do homem. E quando nós falamos de tempo, nós não estamos falando de milagre, nós estamos falando de experiência, que ao longo do tempo é que a gente começa a acordar para a vida. Exemplo, um jovem que tem uma visão de uma determinada situação, e conforme o tempo vai passando, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele percebe que ao sofrimento da vida, se ele não mudar, a tendência é piorar cada vez mais. Então, por isso que a gente diz que o tempo é a resposta de todas as coisas. Amém? Às vezes a gente consegue mudar por algum tempo, mas logo tudo volta como era. Porque mudança, amado, ela tem que ser radical. Se ela não for total e de maneira radical, não é mudança. É apenas um tempo que você está dando para que a principal razão disso é que a gente possa trabalhar o nosso interior. Preste atenção. Eu quero mudar, mas se eu não entender que quem precisa mudar é o meu interior, para que o meu exterior, o meu comportamento externo, possa realmente manifestar esta mudança, nada vai acontecer. Se você disser para a tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe, para os seus amigos, para o teu pastor, para as pessoas da sua convivência, que você mudou, e as pessoas olharem para você e dizem assim: me desculpa, mas eu não consigo ver esta mudança. Nós só mudamos quando ela começa aqui dentro. Amém? E por mais que você não queira manifestar, é manifesto no seu exterior. Qualquer mudança duradoura deve começar no interior. Ou seja, este é um trabalho de Deus. Quando eu quero mudar o meu interior, Deus entra na jogada. Quando eu quero mudar o meu exterior, olha, a partir de hoje eu vou usar o cabelo de lado, vou pintar, vou alisar, vou fazer luzes, vou mudar o meu estilo de roupa. Isso é uma mudança exterior, mas o Alexandre continua sendo o mesmo. Quando eu desejo mudar o meu interior, Deus entra na história. Porque é a única forma de a gente trazer uma mudança de vida e agora então uma vida de honra. Amém? Deus quer nos mudar, amado. E isso se dá por meio de um processo. Amém? Preste atenção que Jacó, ele era uma pessoa ardilosa. O seu próprio nome significa enganador, trapaceiro. E ele teve uma experiência tão transformadora que ele nunca mais foi o mesmo. Amém? Você conhece a história de Jacó, em que ele engana o seu próprio irmão e troca a bênção por um prato de lentilha, né? Depois ele foge do teu irmão, ele se apaixona por uma mulher, e da mesma maneira que ele era, a vida tratava com ele.
a mesma semente que ele plantava, ele colhia, né? Ele encontrou um sogro que era pior do que ele, era mais trapaceiro do que ele. E ele achava que ele enganava. Sabe aquele brasileiro que acha que tudo tem o seu jeitinho brasileiro? Não, eu dou um jeitinho depois. Vai viver a vida inteira dando jeitinho e todos os seus jeitinhos são gambiarras. E a tua vida vive debaixo de gambiarra. Presta atenção, amado. Quando a gente não obedece, nós perecemos. Hoje você diz, eu não vou fazer, eu não concordo, eu não aceito, eu acho que não é assim, eu vou fazer do meu jeito, e você sabe que está errado. Só que lá na frente você vai se deparar com um problema maior ainda. E quando você tentar arrumar, você vai ter que retroceder lá atrás e começar tudo de novo. Sabe algumas coisas que os nossos pais disseram para nós e nós não levamos para o coração? Simplesmente ignoramos. E aí o que aconteceu? O tempo passou, você achou que contigo era diferente? Não, eu sou diferente, os tempos hoje é moderno. Todo dia o tempo é moderno. Há 20 anos atrás, o tempo era moderno para 20 anos anteriores. Daqui 20 anos, o tempo vai ser moderno comparado ao de hoje, e assim sucessivamente. Só que problemas são problemas, vida é vida. O que é correto, o que é errado. Isso não vai mudar nunca. Jacó, ele entendeu o seguinte, que se ele fugisse da presença do teu irmão e continuasse enganando outras pessoas, ele teria um benefício a respeito disso. Amém? E ele só pôde mudar quando ele realmente disse, Senhor, eu quero mudança, eu não quero mais ficar, fugindo de tudo e de todos. Eu não quero mais ser enganado, consequentemente eu também não quero enganar. E aí então Deus entrou na história. Vejamos então as 4 etapas que Deus usa para nos tornar uma pessoa melhor. Primeira etapa, a crise. Jacó lutou muito tempo com o anjo, mas ninguém vencia. Muitas pessoas não entendem que luta foi essa. Na sua opinião, Jacó lutou literalmente com uma pessoa? Sim ou não? Este anjo estava lá presente? Sim ou não? Quem não acha nada? Tem uns que não falam nem sim nem não. Tá assim, o que vier para mim tá bom. Jacó literalmente lutou, amado. Só que não foi uma luta corpórea. Ele estava numa transição entre acordado e dormindo. Ele lutou. Você já teve aqueles sonhos, aquelas revelações que parecem ser tão real? Este anjo que aparece a Jacó, e que a Bíblia diz que ele luta a noite toda, ele jamais poderia lutar com um anjo na forma corpórea, física. Até porque ele não suportaria. Foi uma luta. É quando a pessoa entra em oração, ela entra em comunhão com Deus, e ela vai orando e vai se aproximando, a glória do Senhor se manifesta, e aí Deus te leva numa outra dimensão. E nessa dimensão parece ser acontecendo mais ou menos igual o que aconteceu com João na ilha de Patmos, quando ele escreve Apocalipse. João não estava sonhando. Só que a diferença daqui de Gênesis e Apocalipse é que Gênesis, ele tem esta transição na hora de orar e de buscar. E João não, João foi arrebatado, foi transladado até uma terceira dimensão. Nisso, Jacó ele tem esta luta com o anjo, sabe? E este anjo diz para ele quem ele é, e ele então se manifesta, dizendo quem ele é. Presta atenção, amado. Jacó estava cansado, pois via que não podia vencer aquele anjo. Ele lutava muito. E a nossa luta é constante com Deus, porque o Senhor tem batido a porta do nosso coração, dizendo, acorda, é tempo de mudar. E você diz, não, próxima ceia eu mudo, Senhor. O ano que vem é ano novo, nós vamos mudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Os dias vão passando e a gente vai protelando, consequentemente ficando no final da fila. Era uma situação fora do seu controle. Quando Deus quer nos transformar, amado, Ele primeiramente chama a nossa atenção. Amém? Por muitas vezes o Senhor nos coloca numa situação difícil, totalmente fora do nosso controle.
Talvez você diga assim, poxa, mas até um mês atrás, 6 meses atrás, estava tudo tão bem. Eu nem imaginava que eu iria passar por esse processo. Preste atenção, Deus está chamando a sua atenção. Estava tudo sob controle. Estava tudo como uma máquina, funcionando redondinho. De repente, uma coisinha aconteceu e veio desencadear tantas outras. E a gente fica dizendo, Deus, onde eu errei, aonde eu pequei, aonde eu caí. O Senhor diz, não é nada disso. Eu chamo a tua atenção para uma mudança de vida. Eu vou te levar numa outra dimensão que você não sabe. Você orou pedindo mudança, você orou pedindo transformação, você orou pedindo cura, você orou pedindo salvação. Então deixa eu fazer. Jacó, ele transformou-se, o seu coração dizendo, Deus, eu não aguento mais. Esta é a palavra-chave, não aguento mais. Quando Deus ouve isso da tua boca, ele diz, então agora deixa que eu faço. Só que essa transição, essa luta, por muitas vezes não conseguimos entender. Se estivermos atravessando uma crise, é porque Deus está pronto para nos transformar para o melhor. A crise chegou, não é castigo, é mudança de vida. É mudança de hábito, é mudança de foco, é mudança para transformação. Nunca mudamos, amado, a não ser que cansamos da nossa situação atual, da nossa condição. E quando nós, por muitas vezes, nos sentimos assim, chateado, infeliz, insatisfeito, por muitas vezes nos motivamos a deixar Deus fazer algo. O Senhor vai te deixar cansado de lutar, de bater na mesma tecla, dizendo, não, eu acho que isso aqui está certo, eu vou continuar assim. Pode ter certeza que você vai cansar. Uma coisa que Ele tem é todo o tempo do mundo. Amém? Nós não, mas Ele tem. E é tão frustrante você chegar a um determinado momento da tua vida e falar, caramba, eu fiquei tanto tempo batendo nessa tecla, para quê? Para hoje eu entender que lá atrás, quando eu fui avisado, essa pessoa estava certa. E eu, com a minha revolta, com o meu achômetro, com a minha experiência, não quis dar ouvido. Sabe qual é a sensação? De voltar para o final da fila. Deus precisa fazer isso porque não mudamos. Até que a dor supere o nosso sentimento e traga mudança. Amém? Jacó teve que entrar numa crise e lutar contra ele mesmo. E lutar contra a pessoa dele mesmo. Parte dele queria mudar e parte dele queria continuar do mesmo jeito. Mas ele disse, não, assim não está dando certo. São anos tentando. E tudo que eu faço, eu acho que eu vou me dar bem, daqui a pouco eu estou, dando tudo errado. Ele se apaixonou por uma mulher, o sogro vai e engana ele. Porque ele gostava da mais nova, mas a tradição da época dizia que as mais velhas tinham que casar primeiro. O sogro fez ele trabalhar mais 7 anos, além do que tinha trabalhado, para ficar com quem ele realmente gostava. Ou seja, ele enganou a vida inteira, e no melhor momento da vida dele, ele estava sendo enganado. Sabe, meu irmão, a crise não veio para te castigar não, mas para te abrir os olhos. Segunda etapa, compromisso. A segunda etapa para sermos transformados por Deus é a do compromisso. E preste atenção que Jacó, ele não desiste da situação até resolvê-la. Ele já não estava aguentando mais, ele diz, eu não vou te largar enquanto não for abençoado. Tem gente que desiste das coisas muito fácil. Se Deus proporcionou você chegar até aqui, você ouvir esta palavra, é porque Ele tem mudança para a tua vida. É porque Ele quer mudar a sua história. Mas às vezes você diz, pastor, mas eu estou há tanto tempo orando, buscando, jejuando, e até agora não aconteceu, então eu vou deixar para lá. Desiste muito fácil. Jacó estava fadigado. Aquilo já parecia como se um pesadelo, uma coisa que ele lutava. Ele já não alcançava mais. Não alcançava a força de continuar lutando.
Mas ele não desistiu, irmão. Ele diz, eu vou ser abençoado, essa é a minha oportunidade, eu vou mudar. Eu preciso mudar, eu quero mudar, vai doer, mas eu vou mudar. Porque até agora eu continuei sendo assim, nada resolveu, preste atenção. Ao diálogo que ele teve com o anjo. Gênesis 32, 26, disse o anjo, deixe-me ir, porque já vem o romper do dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém? Depois que Deus atrai a nossa atenção por meio de um problema, Ele não vai solucionar imediatamente. Jacó não foi abençoado instantaneamente, no estalar de dedo. Muitas pessoas perdem o melhor de Deus, amado, porque desiste cedo demais, sabe? Às vezes, um casal está pronto a desistir do casamento, quando a solução está logo adiante. Mesmo quando desejamos realmente mudar, é importante lembrar que o problema que nos aflige não surgiu da noite para o dia, ele já vem um determinado tempo. Se é enfermidade, ela já vem se alojando por um vício, por alguma coisa do passado. Não veio de ontem e hoje já está em estado final. Aquelas atitudes que ele tinha, medo, fraqueza, sabe? Maneira de responder às pessoas, isso pode levar anos. Talvez vocês falem com a tua esposa, olha, a partir de hoje nós vamos mudar. E o amanhã você está fazendo algumas coisas que você disse que não faria. Isso é natural. Não pense que você não mudou. A mudança ela tem que começar interior. Quando no seu interior estiver mudado, o seu exterior vai mostrar quem você realmente é. Amém? E isso é um processo de tempo. É a mesma coisa que tem gente que se converte, desce as águas do batismo, e os da família falam, nossa, se converteu tem 3 meses, já desceu as águas do batismo, mas não mudou nada, calma, irmão. A mudança ela vem devagar. Uma pessoa que muda instantaneamente, ela não mudou nada, ela está com uma capa. Amém? Ela era totalmente negro, e de repente está totalmente amarelo, da noite para o dia. Não, isso é um processo. Ninguém muda de cor, ninguém muda de atitude, ninguém muda de filosofia da noite para o dia. Eu quando me converti, mesmo sabendo que o que eu servia era demônios, por muito tempo ainda tinha dúvida de uma coisa ou de outra. Só o próprio tempo, as próprias ministrações, a própria busca é que me fez entender quem realmente eu deveria ser. Tem gente que se converte e continua fumando. E lá na frente para, quando entende que é tempo de parar. Mas tem uns que não querem entender. Continua usando droga, continua bebendo, continua se prostituindo, continua fazendo coisas erradas. E continua sendo servo de Deus. Não deixou de ser. Amém? Mas não vai ter a mesma bênção, não vai ter a mesma regalia daquele que lutou e diz, eu vou pagar o preço, mas eu quero servir e servir com excelência. Às vezes Deus quer remover algumas coisas da nossa vida, e essa remoção é por camadas, é devagar. E de modo geral isso leva um tempo para que você seja transformado. Mas permaneça firme. Amém? Continue o mesmo propósito. Diz Deus, este ano é ano de aliança. Se eu não tinha aliança contigo, eu quero começar a ter. Eu quero ter esta intimidade, esta comunhão. Sabe? Para que você possa alcançar de Deus o melhor. Amém, meu irmão? Tenha esse entendimento que compromisso é a melhor coisa. Se você não tiver compromisso com o teu sonho, com o teu propósito, a sua vida vai entrar ano e sair ano, e vai ser aquela mesmice, e a tendência a piorar cada vez mais. Amém? Eu estava essa semana falando com umas pessoas a respeito de mudança, né? Talvez você conheceu pessoas na sua infância, foram seus amigos de escola, e talvez você o encontre na rua e você vê essa pessoa da mesma maneira, não mudou. É aquilo a vida inteira. Talvez algum parente, não é? A vida inteira é aquilo, é a tendência a piorar. Não prospera, não caminha, não muda de vida, por quê? Porque parece uma rocha.
É só uma mula empacada. Acha, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Literalmente. Ninguém nasceu perfeito. Todos nós estamos em fase de aprendizado. Sendo cristão ou não, nós precisamos melhorar. O dia que você achar que você é perfeito, que você não precisa melhorar nada, então se prepare, porque você está num caminho de perdição. Amém? Nós todos os dias estamos aprendendo mais com Deus, com a vida. Às vezes uma vida inteira você sustentou uma opinião e bastou você ter um filho para essa tua opinião mudar de ideia. Talvez a vida inteira você não entendeu a sua mãe, o seu pai. Bastou um dia você ficar grávida. Bastou um dia você ser pai de família para você começar a entender todo o esforço e sacrifício que eles fizeram. Sabe? Talvez você não entendia lá na empresa porque você dava o sangue e ninguém fazia nada. Parecia que, sabe, o teu salário deveria ser o dobro porque você fazia a diferença, até o dia que você se torna um empresário. E você vai entender que o que você tem que pagar é aquilo e o que a pessoa tem que fazer é o melhor porque ela é paga para isso. Tem gente que acha assim, não, eu oro mais, eu jejuo mais, eu sou mais fiel, então eu tenho que ter a bênção diferenciada. Não é assim. Não é verdade? O filho que é filho, o pai tem 3, 4 filhos. Tem um que é rebelde, tem o outro que é menos rebelde, tem o outro que é bonzinho. Vai ter algumas diferenças, mas na hora de dividir, é igual. Está entendendo? Porque aquilo que eu faço de mal, eu vou colher mediante ao que eu faço. Mas o que eu faço de bem, consequentemente, eu vou colher o bem. Então isso não me dá direito a mais. Amém? Como tem pessoas que dizem assim, eu não acredito que eu vá para o inferno porque eu não aceitei Jesus. Porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas quando eu posso. Então eu vou para o céu, mas a Bíblia nunca disse que a gente vai para o céu por obras, porque essas obras não é nada mais do que a nossa obrigação. Tua obrigação é ser correto, a tua obrigação é ser sincero, é ajudar o próximo, isso é obrigação, isso não é bênção, sabe? Mas se eu não fizer, você vai receber por isso também. Amém, amado? Terceira etapa, confissão. A terceira etapa para sermos transformados por Deus é a da confissão. O anjo perguntou a Jacó, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. Qual era o propósito do anjo a essa pergunta? Ele não sabia que o nome de Jacó era Jacó? Mas o anjo faz essa pergunta para que ele tomasse conhecimento, para que ele lembrasse do seu caráter. Porque Jacó queria dizer enganador e trapaceiro. Ou seja, amado, ao pronunciar o próprio nome, que significa isso, Jacó então entende. Porque Jacó estava lutando por um processo. Mas enquanto ele não confessou, dizendo, olha, eu só posso mudar a tua vida quando você mudar de vida. E mudar de vida é mudar de atitude. E mudar de vida é mudar de caráter. Qual é o seu nome mesmo? Ele diz enganador e trapaceiro. Tá. Se você quer mudança, hoje eu mudo o seu nome para Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Quando o Senhor perguntar o teu nome, Ele está dizendo quais são os teus sonhos mesmo? O que você tem feito para o teu próximo? O que você tem feito para a obra de Deus? O que você tem feito no seu dia a dia? Quando você começar a falar do que você fez, então nós caímos a ficha. E dizemos, realmente nós não somos dignos de ser abençoados. Jacó, amado, lembrou do problema que ele criou, enganando o seu próprio irmão mais velho, sabe? Lembrou do mal que causou as pessoas. Jacó, então, ele estava agora admitindo quem realmente ele era. E não aquilo que as pessoas veem. Porque às vezes as pessoas te vê bonzinho. Nossa, fulano de tal é uma bênção. É a máscara. Mas Deus conhece o seu interior. Eu sempre ensino que quando a gente vê Deus tratar com uma pessoa, não entre na frente. Às vezes nós falamos assim, poxa, fulano de tal é tão bacana, é tão bonzinho, né? É um crente assim fiel, está sempre falando de Jesus e passa uma perrenga danada. Você conhece o exterior, a máscara, a capa. Você não conhece o interior.
Ninguém que é bom passa pelo que está passando. Ninguém sofre simplesmente porque gosta de sofrer, não é verdade? Ninguém vai passar por uma coisa que não merece, irmão. Você está entendendo? Então Jacó, ele era filho, né, das 12 tribos. Ele era alguém segundo o coração de Deus, filho de Isaac, neto de Abraão. Mas ele tinha um caráter totalmente deturpado. E ele colheu aquilo que ele plantou a vida inteira. Talvez quem viria Jacó, né? Como esse filme recentemente que passou de José, na Record, não sei se vocês assistiram. O personagem que fez Jacó, né? Parecia ser um homem tão íntegro, tão bom. Ele se tornou. Amém? E você percebe que não adianta, que tem coisas que a gente vai colher lá na frente. Ele já tinha tido um encontro com Deus, ele já tinha passado pelo Peniel, mas ele tinha filhos que eram o seu caráter. E os filhos dele fizeram coisas terríveis. Talvez quem assistiu o seriado disse, nossa, coitado de Jacó. Tadinho, um homem tão bom, tão santo, tão íntimo com Deus, ter um filho monstro desse. Os filhos é a resposta da nossa vida. É verdade que às vezes a gente ensina um caminho e eles traçam outro. Mas às vezes nós colhemos nos filhos a rebeldia da nossa adolescência. Então, adolescentes e jovens, o que você faz hoje, você pode colher nos seus filhos amanhã. Verdade? Só a misericórdia de Deus e a transformação é que pode amenizar. Não quer dizer que o Senhor vai apagar por completo. Pergunte para a pessoa que está do teu lado. Você está entendendo? Esse é um ponto importante do processo de transformação, amém? Pois nunca mudamos até encararmos e admitirmos as nossas falhas. Quem errou, errou, quem matou, matou, quem roubou, roubou, quem pecou, pecou. Não adianta você dizer, mas eu só fiz por causa do fulano de tal, que fez minha cabeça, que me enganou, né? Como Adão, ele peca e diz para o Senhor, mas também a mulher que o Senhor me deu, aí, ela que me fez fazer isso. Covarde. Porque ele tinha a oportunidade de dizer para ela, não vou desobedecer. Mas ele empolgado, com certeza, tinha curiosidade de experimentar o fruto. Acabou caindo e Deus não levou em consideração nada disso. Mas eu não queria, mas fez. Eu não queria matar, mas matou. Eu não queria roubar, mas roubou. Eu não queria mentir, mas mentiu. Mas eu tive medo, não justifica. Eu fiquei inseguro, não justifica. O que é errado, o que é certo, isso em toda a eternidade. Por muitas vezes nós temos medo dos nossos pecados, nossa fraqueza, nossos erros. Mas se você não encarar suas falhas, se você não admitir, não vai haver mudança. Deus não vai resolver os nossos problemas até que reconhecemos que temos um. Amém? Eu tenho que nomear. Pecado tem nome. Erro tem nome. Falar, Senhor, o meu erro é esse. A minha falha é essa. E ao invés de eu dobrar o joelho e ficar pedindo para o Senhor restituir a minha casa, sabe? E me abençoar no carro, me abençoar na roupa, me abençoar, sabe, no trabalho, me abençoa no meu caráter. Porque eu tendo um bom caráter, eu sendo uma pessoa diferenciada, eu vou estar ligado lá em Deuteronômio capítulo 28, que aonde eu for, a bênção corre atrás de mim. Não preciso mais correr atrás da bênção. Amém? Preste atenção, amado, Abraão foi um grande homem, a bênção de Deus corria atrás dele, mas se você analisar os primeiros atos de Abraão, enquanto ele não se arrependeu, enquanto ele não se converteu, até o momento que o Senhor pede o seu Isaque, era o único filho que ele tinha, e o Senhor diz, eu quero Isaque como sacrifício. Deus não precisava da vida de Isaque. Foi uma luta muito grande, mas quando ele entrega, a partir da entrega de Abraão de Isaque, a partir daquele dia, a vida de Abraão mudou e mudou toda uma geração.
Talvez nessa noite Deus quer o seu Isaac, o seu melhor. Entrega, confia. Amém? Já percebemos que às vezes é fácil a gente dar desculpa, sabe? Para justificar a causa dos nossos problemas. E às vezes somos especialistas em culpar os outros. Quer dizer, também, né? Isso aconteceu, fulano me ajudou. Mas enquanto não confessarmos ao Senhor, enquanto não confessar, não há mudança. Mas para que eu devo confessar, pastor? Para que Deus saiba o que está acontecendo? Não, Ele já sabe. Antes mesmo de você fazer, Ele sabe. Para que você, ao confessar, como Jacó disse, meu nome é Jacó, meu nome é enganador, ele cai a ficha dizendo, olha o que eu estou dizendo, que eu sou enganador, que eu sou trapaceiro. Então esse é meu nome. Tem gente que não é reconhecido pelo nome de batismo. Você sabia disso? Quando você fala, você conhece fulano de tal, a pessoa fala, quem? Aquela fofoqueira? O nome dela é fofoqueira? Não, mas a atitude dela fez com que ela mudasse de nome. Você conhece fulano de tal, quem? Aquele nóia? Não é assim? As nossas atitudes mudam o nosso nome. Você conhece o Alexandre qual? Que é pastor? O que é macumbeiro? Qual? Aquele que tem uma empresa? Ah, aquele outro que é casado com 3 mulheres? É assim que as pessoas são conhecidas. Não é verdade? Ou na sua família nunca teve algo assim desse tipo de conversa? Lembra do fulano de tal? Ah, o fulano de tal que é tal coisa. O seu nome é exatamente o que você é. Pergunte para o teu irmão, você está entendendo? Mas para que haja mudança, nós precisamos assumir isso diante de Deus. Amém? Quarta etapa, cooperação. A quarta e última etapa para sermos transformados por Deus é a cooperação. Deus começou a trabalhar na vida de meu irmão. Assim que ele admitiu quem ele era. É preciso admitir. E aí ele se decidiu a cooperar com o plano de Deus. Jacó então chama aquele lugar de Peniel, o lugar que significa a face de Deus. Jacó esteve face a face com Deus. E estar face a face com Deus não é o Senhor passar a mão nos seus cabelos e falar, nossa filho amado, como você é bonitinho, como eu te amo. Isso é fato. Mas antes dele dizer tudo isso, ele vai dizer como você é rebelde, como você é hipócrita. Você vem à minha presença só para pedir, mas você não quer mudança. Você quer que eu te abençoe, mas você não abençoa ninguém. Você quer que, sabe, a situação te obedeça, mas você não obedece ninguém. Está entendendo? É como acontece com alguns líderes. Por que não consegue liderar? Porque nunca soube ser liderado. O dia que eu não aprender a ser servo, eu nunca vou aprender a ser líder. Porque se eu for, ninguém vai me dar crédito. Se eu não aprender a ser filho, eu jamais conseguirei ser um bom pai. Se eu não aprender a ser uma boa filha, jamais serei uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido. Uma vez uma jovem disse assim, pastor, estou apaixonada. Eu disse, é mesmo, irmã? Você já está na idade, né? Já tem 20 e poucos anos, já terminou os estudos. E eu encontrei um rapaz, só que ele não é crente. Já sei o que o pastor vai falar, então não é de Deus. Eu disse, não vou falar nada disso. Você já sabe que não é de Deus. Mas o problema maior não é esse. Você quer essa pessoa como seu futuro esposo? Sim, estou orando. O que o senhor acha?
eu disse para essa pessoa: veja como ele trata os seus pais. Da maneira que ele tratar os seus pais, é como ele vai te tratar. E se ele for crente, da maneira que ele trata os pais, é o jeito que ele vai te tratar. Aí abaixou a cabeça, ficou triste. Eu disse: o que foi? Eu achei que eu tinha encontrado um príncipe. Aparentemente ele é um príncipe. Mas ele não fala com o pai, ultimamente está de mal com a mãe. Por quê? Por causa de uns negócios que aconteceu lá, ele é muito estourado. Eu falei: esse é o seu futuro esposo? Alguém que um dia você vai falar alguma coisa que ele não gosta, ele vai deixar de falar com você? Porque quem não fala com pai e mãe não fala com filho, não fala com esposa, não fala com marido. Porque se você não honra a quem te colocou no mundo, você vai honrar alguém que diz meu amor? Então, amado, se não houver mudança, não há transformação. Pastor, e agora? Agora é tempo de mudar. Nossa, mas eu já tratei meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho durante tanto tempo totalmente errado. O que eu posso fazer? Agora é hora de mudar. Deus é o único que pode encurtar o tempo e fazer ele se estender. E corrigir. Amém? Para que você realmente seja abençoado. Cada um de nós devemos fazer o mesmo, amado. Sabe? Cooperar com Deus. Tem gente que Deus está dizendo: coopera comigo, deixa eu te abençoar, deixa eu mudar a tua vida, deixa eu mudar a tua história. Mas o analfa, não, eu sou assim, eu quero assim, porque eu creio assim, então vá morrer no Brás. É verdade, sabe? Só quando fizermos isso, Deus poderá mudar. Porque Deus não interfere na vida de ninguém, pois existe o livre-arbítrio. Deus só pode mudar a minha vida se eu quiser. Eu só posso ser salvo se eu disser: Senhor Jesus, eu te aceito. Porque se eu não acreditar, eu vou para o inferno, mesmo ele sendo o Salvador. Você está entendendo? Você fala para uma pessoa: olha, se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não tem como você ir para o céu. Como você vai para a casa dele se você não aceita ele? E a pessoa diz: não, mas eu sou assim. Então, infelizmente. Aí lá vai dizer: ah, Senhor, eu não sabia. Sabia, mas você não quis. E ele respeita a minha e a sua opinião. Mas o respeito não quer dizer que ele concorde. Mas você vai colher mediante aquilo que você tem semeado. Deus estava dizendo a Jacó: agora nós podemos conversar, Jacó. Sabe? Agora eu quero que você descanse, porque a vida inteira você correu, a vida inteira você lutou, a vida inteira você ficou tentando fazer alguma coisa e não chegou a lugar nenhum. Agora, confie. Agora que você está cooperando, que você confia em mim, você vai ver a mudança que eu vou fazer na tua vida. E Deus começou então a mudar a vida de Jacó. Deus não disse para Jacó: não, agora que você cooperou, confessou, agora você vai trabalhar duro. Agora você vai ver o que é bom para a tosse. Deus não é assim, irmão. Deus muda a história. Amém? O Senhor quer que você use toda a sua força de vontade. Quando Jacó começou a cooperar com Deus, Deus começou a trabalhar. E a primeira coisa que Deus fez foi dar-lhe um novo nome, uma nova identidade. Deus disse: seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, príncipe de Deus. Depois desse encontro que Jacó teve com Deus, depois do encontro que você já teve com o Senhor, nós não podemos ser mais o mesmo. Deus, ele transforma Jacó de enganador para alguém que era realmente um príncipe, mas que por muitos anos ele não usou a coroa de príncipe. Amém? Abraão foi o homem mais abençoado de toda a terra, sua descendência também. Imagine você que Abraão tinha um neto endemoniado como Jacó. Mas porque esta era a sina, como as pessoas dizem, esse era o destino dele? Não, ele quis isso. O dia que ele cansou, Deus fala: agora eu vou te devolver a coroa de príncipe. Enquanto, amado, você levar a vida com Deus, de qualquer maneira, você vai continuar sendo enganador de você mesmo. Enquanto você achar que a vida é para curtir, eu vou fazer, amanhã eu me arrependo, depois eu vejo o que eu vou fazer, a vida está passando. Sabe, você está igual a música do outro lá: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está levando. Só que o tempo chega.
Não é verdade? Às vezes os pais disseram a vida inteira, vai estudar, meu filho, vai estudar. Não, quero namorar. Não, quero passear. Não, quero zoar. Vai estudar, meu filho. Lá na frente, você vai ouvir, olha, qual o seu grau de instrução mesmo? 5ª série. Não tem vaga para você. Aí você lembra, meu Deus, por que eu não estudei? Eu achei que eu estava na vida. A vida chegou e me deu uma rasteira. Eu não aproveitei nada. Aí às vezes a gente vê várias pessoas voltando a estudar depois de certa idade. Não é? Poderia ter feito isso lá atrás. Poderia ter escutado pai e mãe. Sabe, você não tinha preocupação. Você só ia para a escola, fazia o que tinha que fazer, voltava, tinha roupinha passada, lavada, comidinha pronta. Não é verdade? Não, mas você preferiu deixar a vida te levar. E lá na frente você tinha que pagar aluguel, sustentar filho, né? Para você ter uma condição melhor, você teve que voltar aos estudos, pagar um preço muito alto por isso. Se você não tinha tempo, agora você não vai ter tempo mesmo. E você não vai conseguir recuperar o que a vida inteira você deixou para lá. Diante de Deus é exatamente a mesma coisa. Só que hoje o Senhor não fala para você, vai estudar, Ele fala, vai orar. Ah, não é culto de oração. Estou afim, pastor, não estou legal, não estou bem espiritualmente. Estou meio caído, meio desviado, sei lá. Tudo bem nada. Você está indo para o final da fila, para o final da bênção. E a bênção, quando chegar na tua vida, não é completa. É só a misericórdia. 2 grandes detalhes dessa história, amado. O primeiro é que Deus conhecia o potencial de Jacó. Deus sabia quem era Jacó. Deus viu um príncipe escondido atrás de um enganador, de um trapaceiro. Amém? Porque o enganador e o trapaceiro é que estava se mostrando. Mas Deus sabia que tinha um príncipe ali dentro. Amém? Deus conhecia as fraquezas de Jacó, mas sabia que tinha virtudes, potenciais, qualidade em Jacó, escondido atrás daquele caráter difícil. Deus sempre sabe como trazer à tona o melhor da nossa vida. Mas se você desejar e quiser. Segundo, Jacó se metia em muitos problemas. Sabe por quê? Porque ele era enganador. Porque ele era trapaceiro, era trambiqueiro. Sempre que arranjava um problema, ele fugia. Ou era da casa do sogro, ou era da casa da esposa. Sabe o que ele fazia? Ele abandonava tudo. Porque esse era o costume dele. Quando ele fez a trapaça com teu irmão, ele foge da tua casa. Deixando o teu irmão lá com uma bomba enorme. Sabe? Então Deus disse, eu sei como tratar essa tentação. Eu sei como tratar isso. Daqui em diante você vai mancar, Jacó. E o anjo toca na altura da coxa de Jacó. E a partir daquele momento, Jacó fica manco. Amém? Uma vez eu conversando com uma mãe, e ela disse, pastor, graças a Deus que a minha filha ficou grávida com 14 anos. Eu falei, meu Deus, o que você está falando, mulher? Ela disse, graças a Deus que eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Ela pulava a janela para ir para a farra. Hoje ela ama tanto essa criança, e se ela quiser ir para algum lugar, eu falo, carregue sua bagagem. Mudou de vida. É claro que nem em todo lugar acontece isso, né? Aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando os pais assumem. Mudou a história. Jacó precisava ser manco, porque a vida inteira ele fugia do problema. Agora não tinha mais como correr. Ele tinha que enfrentar. Nunca mais Jacó pôde fugir das dificuldades, amado. Pelo resto de sua vida, ele teve que parar e enfrentar os seus problemas com Deus. Não mais com as suas forças, mas com a força do Senhor. De repente, em alguma área da tua vida, você está manco. Olha, pastor, eu ando meio capengando em relação a esta área. Por que será? Porque você corria demais. Você fugia demais. E o Senhor, quando toca, Ele deixa a sua marca. E você? Quer ser transformado de modo permanente hoje? Amém?
Deus quer mudar a sua vida, irmão. Quer mudar a sua história. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Aplauda ao Senhor.